vídeo foi feito em resposta a alguns comentários que foram feitos neste vídeo aqui que está no card. Trata-se de um vídeo que eu fiz a respeito do Midnight Sun na Antártida. Pois bem, eu estou fazendo isso aqui simplesmente para responder ponto a ponto cada um dos argumentos, se é que a gente pode chamar, algumas ideias totalmente absurdas que foram colocadas, que foram comentadas ali. Então eu vou pegar cada uma delas e vou rebater ponto a ponto. Várias argumentações, principalmente de terraplanistas, normalmente são eles que fazem esse tipo de comentários, né? Eles tentam desqualificar o vídeo, tentam tirar a credibilidade da filmagem, da time-lapse que foi feita do sol da meia-noite na Antártida, no período de 8 a 15 de março de 2017, isso foi feito, portanto, no ano passado, e foi publicado por um cara que trabalha na Amundsen Scott, uma base que os Estados Unidos têm, uma base de pesquisa na Antártida. Essa base é a mais próxima que a gente tem do Polo Sul verdadeiro, né? Latitude 90 Sul. Pois então, eu estava buscando um vídeo há muito tempo que mostrasse, por exemplo, o movimento aparente do Sol. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o que é o movimento aparente. E normalmente você encontra, mas você não tem um exatamente na latitude 90 Sul. Você tem ele em outros pontos do Círculo Polar Antártico, né? Em outros pontos do continente da Antártida. E simplesmente por ele não estar exatamente no eixo de rotação da Terra, você não encontra Midnight Sun por um período muito longo, certo? Eu vou falar depois também sobre isso, sobre quais períodos você tem 24 horas de insolação na Antártida. Pois bem, eu publiquei esse vídeo, principalmente porque ele destrói completamente o argumento de Terra plana. No modelo deles é impossível você ter 24 horas de sol na Antártida, porque no modelo deles a Antártida é uma borda e para isso o sol deveria ser onipresente, está em mais de um lugar ao mesmo tempo e ainda assim ele deveria iluminar seletivamente algumas partes e não iluminar outras, portanto é totalmente impossível. Eu mostro isso também no esquema que está aqui nesse card, se vocês derem uma olhada quando eu falo do equinócio. Também ali mostra que é impossível você ter sol da meia-noite na Antártida. Pois bem, principalmente porque a maioria dos terraplanistas tem um nível de escolaridade muito baixo e uma insistência na ignorância, tá? Então eu vou tentar ser o mais didático possível que eu conseguir aqui com esse vídeo, valeu? Vamos lá! O vídeo gerou uma torrente de comentários, mas eu vou ficar apenas com 4 aqui que resumem basicamente quais são os argumentos que os terraplanistas utilizam para desacreditar da time-lapse gravada na Antártida. Mano, na descrição original do seu vídeo tá dizendo que as filmagens foram realizadas durante 5 dias, a saber, dia 8 de março de 2017 a 13 de março de 2017. Como pode isso se o sol da meia-noite ocorre somente nos solstícios? Meu caro fanboy da NASA, aos 13 de março o sol já está perto do Equador. Risos. Matriz Terra Plana, boa noite, tudo bem? Olha este vídeo, os caras estão achando que existe sol de 24 horas por 6 meses na Antártida. Se esse vídeo for real, o sol se põe já a 69 graus sul, imagine 90 graus. Pois bem, ao contrário dos terraplanistas, nós conhecemos muito bem o modelo do planeta no qual a gente vive. No Polo Norte, latitude 90 norte, e Polo Sul, latitude 90 sul, só existem duas situações possíveis. Ou sol acima da linha do horizonte, 24 horas por dia por 6 meses, ou sol abaixo da linha do horizonte, 24 horas por dia durante 6 meses. De 20 de março até 23 de setembro, a gente tem sol acima da linha do horizonte para o Polo Norte, 24 horas por dia, sol abaixo da linha do horizonte, 24 horas por dia no Polo Sul. Ao contrário, de 23 de setembro até 20 de março, a gente tem a situação oposta. 24 horas por dia de sol no Polo Sul, acima da linha do horizonte, e no Polo Norte, sol abaixo da linha do horizonte, 24 horas por dia.
Para entender essa complementaridade, você tem que entender o que é equinócio, o que é solstício, quando eles ocorrem, e isso eu deixo para você estudar, ou se você tiver com preguiça e quiser ver um vídeo muito bom a respeito, está aqui em cima o card, ou na descrição do vídeo eu tenho o link para uma aula sobre o equinócio, sobre o solstício, sobre as estações do ano. Para entender especificamente o motivo de, no Polo Norte, você ter o Sol mais tempo visível do que em uma latitude ligeiramente abaixo, por exemplo, na latitude 69, 70, 80, logo latitudes mais baixas, a gente vai precisar de uma bola molhada giratória supersônica, do Sol e de identificar os polos norte e sul. É necessário também entender que o eixo de rotação da Terra é inclinado de 23,5 graus em relação ao plano da trajetória elíptica de translação da Terra em torno do Sol. Para facilitar o entendimento, no Polo Sul, vamos girar a bola, pois no universo não existe em cima ou embaixo, tanto faz. Agora vamos posicionar um um observador aqui no Polo Sul. Observe atentamente essa animação. Logo abaixo do pombo, em uma latitude mais baixa, colocarei um ponto vermelho de referência. Preste atenção nessa imagem e responda: que parte da bola molhada giratória permite que um objeto fique 100% do tempo visível nessa situação? Repare que o pombo, localizado no extremo sul, sobre o eixo de rotação, pode ser visto o tempo todo. Já o ponto em vermelho, de tempos em tempos, é ocultado pela curvatura. Se o observador pode ser visto, ele também pode me ver. Assim, a luz do Sol pode chegar até ele durante todo o período de rotação para essa situação em específico. Dá para entender agora? Enquanto o pombo na latitude 90 sul recebe luz o tempo todo, ou seja, o Sol está visível para ele o tempo todo, no local do ponto vermelho, em uma latitude mais baixa, ele recebe luz apenas durante parte do ciclo de rotação da Terra. Isso explica por que na latitude 69 sul, o Sol nasce e se põe antes dele se pôr na latitude 90 sul. De fato, em 20 de março, o Sol se põe no Polo Sul e permanece assim pelos próximos 6 meses. Em latitudes fora do eixo de rotação da Terra, ou seja, latitudes mais baixas, latitudes próximas do Equador, latitudes abaixo dos polos, a duração do dia e da noite vão variar ao longo do ano e vão variar conforme essa latitude, sendo que quanto mais próximo do Equador, mais equilibrado é a duração do dia e da noite. Quanto mais afastado, quanto mais próximo dos polos, mais desequilibrado é a duração do dia e da noite ao longo do ano, sendo que os solstícios acentuam esse desequilíbrio, ok? Nos solstícios, você tem o ponto máximo de desequilíbrio entre duração do dia e da noite, nos dois hemisférios. O engraçado é que o vídeo mostra nitidamente que é o Sol que se move, e os caras ainda têm coragem de dizer que é a Terra. Puta que o pariu, puta que o pariu. Puta que o pariu. Pois bem, ouvindo uma afirmação dessa, a gente conclui que as pessoas que falam isso realmente não têm ideia do que seja movimento aparente. O que é o movimento aparente? Quando a gente tem um objeto se movendo, dois objetos se movendo, ou um parado e outro objeto se movendo, dependendo da perspectiva, do referencial do observador, a gente vai observar um movimento totalmente diferente. Tá? Um exemplo é você dentro do carro. Tá? Você está dentro de um carro, você olha pela janela e você vê uma fileira de árvores passando. O que acontece? A gente sabe que quem está se movendo é o carro, não as árvores, mas o ponto de vista do observador dá a impressão, ou seja, o movimento aparente é das árvores, certo? O movimento aparente é que elas se movem da parte da frente para a parte de trás do carro. Imagina agora que me aparece um pombo voando, acompanhando você no carro. Você sabe também que ele está em movimento em relação às árvores. Mas a diferença de velocidade entre o
seu carro e ele provoca essa impressão de movimento, tá? Na verdade, o pombo está bem mais rápido do que o que ele aparenta estar. Por quê? Porque você também está em movimento, tá? Ele, na verdade, está mais rápido que você. Então, para evitar de tomar uma cagada no vidro, você acelera o seu carro e o pombo fica para trás. Agora você está mais rápido que ele. A impressão de movimento é que ele está para trás. Você é um idiota costumaço. Seu próprio vídeo chamado Polo Norte comprova que a Terra é plana, imbecil. Pode me responder? Por que no seu vídeo o Sol muda de tamanho? Pode me responder por que no seu vídeo o Sol muda de tamanho? Percebeu que ele aumenta e diminui? O ponto de gravação não está no centro de sua órbita de circulação, por isso ele se aproxima e se afasta, mas sempre se percebe nessa órbita sua luz. Como você mesmo disse, no solstício temos a menor órbita em volta do Polo Norte. Nessa época, o Sol fica mais longe de países no extremo, como a Argentina, por exemplo. Se o Sol fosse do tamanho que a sua NASA diz que é, bem como distante da Terra como a NASA diz que está, seria impossível essa mudança de tamanho. Isso é óbvio, observável. Desculpa aí, burrão. Pois é, esse foi o comentário mais agressivo que eu recebi. Já conversamos, o cara me pediu desculpa, ele me ofendeu, me chamou de burrão e tal, e pediu desculpa, eu já desculpei o cara, inclusive já excluí o comentário para não expor a pessoa. Mas dá para vocês verem, né, o nível de argumentação dos terraplanistas. Quando eles discordam de alguma coisa que fere gravemente os argumentos deles, eles partem para a ofensa. Pois bem, aí tem uma série de carências de conhecimento nas afirmações desse cara, né? Sol mudando de tamanho, dá para ver que ele não entende nada de fenômeno óptico. O observador não está no centro da órbita. Bom, na verdade aquilo não é uma órbita, né? Porque o movimento do Sol é aparente, eu já expliquei que esse movimento é a Terra, o Sol está lá parado e na verdade o Sol não está parado, os astros, todos eles têm movimentos em relação a algum referencial, mas quando a gente toma o referencial do sistema solar, né, o Sol como ponto de referência, quem está orbitando ele são os planetas, tá? A Terra orbita o Sol. A consequência do movimento que a gente vê aparente do Sol diariamente, ele está diretamente relacionado ao movimento de rotação da Terra, tá? Ele não é uma consequência imediata do movimento de translação da Terra em torno do Sol, e sim do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Pois bem, eu vou mostrar um experimento que eu fiz aqui, só para mostrar para vocês essa questão do Sol aumentar e diminuir de tamanho, ok? Presta atenção nesse experimento. Pois bem, o que eu faço é colocar uma fonte de luz na sacada e a câmera imediatamente na frente dessa fonte, certo? Eu vou passar para o lado de fora, vou fechar a minha porta de vidro e vocês podem ver o tamanho aparente da fonte de luz, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou embaçar esse vidro com uma baforada aqui, vou deixar o vidro todo embaçado e vocês vão observar o tamanho aparente que a minha fonte de luz ficou, certo? Comparem as duas fontes, certo? Que na verdade é a mesma fonte. Comparem os dois diâmetros aparentes dessa fonte. Agora eu vou voltar aqui, vou limpar esse vidro e vocês vejam que ela volta a diminuir de tamanho. O que acontece ali é que toda vez que uma fonte de luz, tá? Ela tem o trajeto dessa luz entre a fonte e o observador interrompido por qualquer superfície, material ou qualquer coisa que provoque a dispersão dos raios luminosos, o que é o caso, por exemplo, de uma superfície opaca entre a fonte luminosa e o observador, ocorre uma dispersão dos eixos, eles não mais transitam de forma paralela entre a fonte e o observador. Esses raios eles são dispersados em várias direções, tá? Isso ocorre principalmente quando uma nuvem, basicamente composta de vapor de água condensado, né, atravessa a frente do Sol. Pode ver que naquela time-lapse, toda vez que tem uma nuvem na frente do Sol, toda vez que tem neblina, que tem qualquer coisa
que contenha bastante umidade, o diâmetro aparente do Sol parece que aumenta, tá? Então não tem mistério nenhum nisso. Outro fator muito importante a ser considerado quando a gente fala de tamanho aparente do Sol, principalmente quando a gente está fazendo uma filmagem, é quanto de exposição você está utilizando na sua máquina. Cada vez que você altera essa exposição, você deixa passar mais ou menos luz, ok? Isso altera o tamanho aparente da fonte luminosa que você está observando. No caso do Sol, isso é mais crítico ainda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo que, para você ter uma real noção do tamanho aparente do Sol, usando uma câmera, você tem que utilizar um filtro solar. Do contrário, você vai ter uma noção totalmente distorcida dessa observação, porque o Sol nada mais é que uma estrela. A outra afirmação que ele faz é que o Sol aumenta e diminui de tamanho pela proximidade entre ele e o observador. Não, não é isso. Se você tivesse realmente, de fato, uma Terra plana, imagine a perspectiva do observador na Antártida. Você veria o Sol transitar ora da direita para a esquerda, ora da esquerda para a direita. Por quê? Porque se você tem um movimento circular, isso obrigatoriamente, daqui do ponto de vista do observador, vai ter que acontecer, certo? Se realmente acontecesse como eles propõem. Era isso que eu tinha para mostrar. Vieram muitos outros comentários, mas são variantes dessas 4 ideias que eu mostrei. Na verdade são 3 ideias, né? Alguns foram meio que redundantes, né? Não existe mágica, existe física, existe óptica, existe astronomia, existe geofísica, entendeu? Não existe mágica. E a Terra plana, ela é toda mágica. Não existe argumentação científica na Terra plana, porque como que um astro vai fazer um movimento circular sobre a nossa cabeça sem que nada esteja regendo isso, né? Que princípio físico manteria um Sol girando em cima da nossa cabeça, pendurado por quê? Por uma corda? Esse tipo de coisa não tem explicação. Os terraplanistas simplesmente não sabem explicar isso, ok? Então tá. Era isso que eu queria mostrar e eu queria deixar uma reflexão aqui para o final do vídeo. Tem a ver com a demonização da ciência. A ciência, ela é meio que contra o poder, tá? E no passado, religião era poder. Ainda hoje é poder, certo? Estão intimamente ligados. Uma dominação religiosa com uma dominação política. E toda vez que a ciência tenta entrar nessa cena com argumentos lógicos, com raciocínio, com questionamento, ela é demonizada.